Muito obrigado, Sra. Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo. O aumento dos preços da habitação, aqui como em toda a Europa, resultou da política expansionista do Banco Central Europeu. Mas hoje é em Portugal, acima de tudo, um problema de falta de construção. A última vez que os preços das casas estiveram a este nível, chegaram a construir 100 mil casas num ano, o que contribuiu para estabilizar o preço da habitação e dar oportunidades de ter casa própria a centenas de milhares de pessoas. Neste momento, constroem-se pouco mais de 20 mil e, por isso, os preços não param de crescer. Se não acreditam, podemos olhar para os países da Europa onde os preços da habitação já começaram a cair em 2022. São 4: a Alemanha, Dinamarca, Finlândia e Suécia. E não foi por proibirem compra de estrangeiros, não foi por nenhuma imposição nova ao alojamento local. Não fizeram nenhuma das coisas que os partidos mais radicais recomendam. O que é que estes 4 países têm em comum? Em percentagem do PIB, construiu-se 30% mais na Suécia do que aqui, 55% mais na Dinamarca, 85% mais na Finlândia e 90% mais na Alemanha. É esta a diferença entre os países onde os preços da habitação já começaram a cair e Portugal, onde não param de crescer. Mas o problema de falta de construção não alimenta apenas a subida dos preços. Faz com que, crescentemente, as casas sejam mais velhas e com menos condições. Somos o 6º país da Europa em que se passa mais frio dentro de casa. Somos o 2º país da Europa em que as casas têm mais infiltrações. Continuar sem construir casas novas significa pagar cada vez mais para ter cada vez casas mais velhas e com menos condições. Mas se o preço das casas está mau, o mercado de arrendamento está ainda pior. Cada vez funciona pior. E como é que poderia funcionar bem com o histórico de intromissão do Estado? Quem coloca hoje uma casa para arrendar não pode saber o que acontecerá com esse contrato. Não há qualquer segurança jurídica. Irá o Governo congelar rendas? Talvez. Irá proibir despejos mesmo que o inquilino não pague? Talvez. Poderá recorrer à justiça se o inquilino destruir a sua casa ou se recusar a sair? Não sabe. Perante tanta incerteza, muitos nunca colocam a casa a arrendar e os que colocam estabelecem preços que os protegem de todas estas possibilidades futuras. Noutros países, investidores à procura de retornos estáveis de longo prazo constroem para arrendar à classe média. Em Portugal, isso quase não acontece e a responsabilidade é de quem não foi capaz de dar segurança jurídica. A ausência de construção e a incerteza no mercado de arrendamento tiram casas do mercado, tiram oportunidades de vida às pessoas. Para se criarem mais oportunidades, precisamos de facilitar licenciamentos, disponibilizar mais solos para construção, diminuir os custos de construção, libertar devolutos do Estado, dar certeza e estabilidade ao mercado de arrendamento. Alguns destes passos são dados nos mais recentes projetos. Saudamos que algumas das ideias apresentadas pela IEL tenham sido incorporadas nas últimas propostas, desde o portal único do licenciamento, a disponibilização de solos, a disponibilização de devolutos do Estado, passando por coisas mais pequenas como o fim de regras arcaicas de construção, como a obrigatoriedade da banheira e do bidé. Após a previsível aprovação, iremos trabalhar em especialidade para melhorar algumas destas medidas. No entanto, nunca poderemos aprovar estes projetos porque ainda têm muitas lacunas. Mais do que lacunas, introduzem mecanismos perigosos de violação do direito de propriedade. É verdade que esses mecanismos foram desenhados apenas para agradar às franjas mais radicais no PS. É verdade que esses mecanismos muito provavelmente serão inconsequentes. Mas esses mecanismos, por muito inconsequentes que sejam, enviam uma péssima imagem lá para fora. A imagem de que Portugal tem um governo capaz de expropriar para agradar às franjas mais radicais do seu partido. Com o alojamento local ainda é pior. Apresentam medidas
abusivas, desproporcionais e persecutórias, introduzem uma taxa extorsionária, proíbem novos alojamentos locais, até em sítios onde eles quase não existem hoje, rebentam completamente com a segurança jurídica de quem investiu. O que o Governo está a fazer com o alojamento local é o contrário do que fez com a banca e com a TAP. Com a banca e com a TAP, a mensagem que se envia é: se correr bem, ficam com os lucros. Se correr mal, pagamos nós os prejuízos. Com os pequenos proprietários do alojamento local, foi exatamente o oposto. Se tivesse corrido mal, pagavam eles. Como correu bem, têm uma taxa extraordinária. Permissividade com os fortes, extorsão para os fracos. Pagam a incompetência dos grandes com o suor dos pequenos. Isto não é capitalismo. Isto não é capitalismo, isto não é liberalismo, isto nem sequer é socialismo. Isto é uma coisa nova que foi inventada, isto é parasitismo. Proíbem pequenos empresários de abrir novos alojamentos locais, enquanto permitem que cadeias hoteleiras se continuem a expandir no mesmo espaço urbano. Olhem para as galerias, olhem para estas pessoas e digam-me, mas olhem mesmo, e digam-me se veem ali aquilo que os acusam de ser. Digam se veem ali desalmados capitalistas. Digam, olhem nos olhos daquelas pessoas e chamem-lhes malvados especuladores, como já fizeram aqui. Digam se veem malvados especuladores ali, ou se veem pessoas que arriscaram, que se sacrificaram, que trabalharam, que criaram emprego e agora veem o fruto do seu trabalho em risco pelo vosso radicalismo. Para além de má política, isto é ingratidão. O mesmo governo que se orgulha do crescimento à custa do turismo pune de forma violenta aqueles que mais contribuíram para esse crescimento. Senhores deputados, contra a política de ressentimento, defenderemos sempre a política de crescimento. Contra o populismo, defenderemos o liberalismo. Por muito que o discurso da inveja seja mais fácil, por muito populista que seja culpar estrangeiros pelos nossos problemas, culpar pequenos empresários, nós continuaremos a lutar contra esse discurso fácil e mesquinho, porque não nos vendemos, não desistimos, não abandonamos o nosso país. Muito obrigado.